Vamos orar. Senhor Deus e Pai, quão grande é o nosso privilégio de poder nessa noite ouvir a Tua Palavra, através do homem que o Senhor tem separado nesse país para nos abençoar, para dar a cada um de nós, como pastores e líderes, uma visão clara de como a igreja deveria se comportar num mundo em confusão, em transição, para cumprir a sua missão. Eu peço, ó Deus, através do Teu Espírito, que venha sobre o Teu servo profundo discernimento, sabedoria do alto, para que possamos, ó Deus, nesta noite, ser mais uma vez impactados pela Tua Palavra, pela ministração do Dr. Chefe. Nós pedimos que a Tua bênção repouse sobre ele. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu estou tentando descrever para mim mesmo como eu estava sentindo nesta hora. E encontrei a frase direitinho do 1 Coríntios capítulo 2, versículo 3, 4 para mim. Os irmãos vão lembrar o que significa isso. Um dia, não tanto tempo atrás, eu descobri o pastor ideal. Depois de centenas de anos infrutíferos, o ministro padrão foi encontrado para agradar a todos. É garantido que ele agradará a todas as pessoas em qualquer igreja. Ele prega apenas 20 minutos, mas expõe inteiramente a palavra. Nunca repete uma mensagem, sempre fala algo completamente novo. Ele condena o pecado, mas nunca machuca os sentimentos de ninguém. Ele é um trabalhador incansável, faz de tudo, desde chegar no público até o trabalho de zelador. Ele ganha um salário mínimo, mas veste roupas boas, compra bons livros regularmente, tem uma família agradável, dirige um carro lindo, dá meio salário para a igreja. Ele também está pronto para contribuir para qualquer boa causa. Sua família é completamente modelada em atitudes, comportamento e investimento. Seus filhos nunca erram. Sua esposa está sempre sorridente. Ele é alto, baixo, magro, gordo, bonito. Tem olho castanho, olho azul, cabelo repartido no meio, lado esquerdo escuro e liso, lado direito loiro e ondeado. Ele tem uma tremenda capacidade para trabalhar com adolescentes e gastar todo o seu tempo com os idosos. Ele sorri o tempo todo, uma face séria. Ele tem um senso de humor que o mantém seriamente dedicado ao trabalho. Ele visita todas as semanas todos os membros da igreja. Mas nunca pela manhã, quando se está preparando o almoço, nem à tarde, quando a maioria está nas atividades de trabalho, nem à noite, porque os irmãos estão cansados e querem dormir. Se não encontrar esse pastor, ele não é a razão deste seminário, deste encontro, que é para curar as almas dos pastores que estamos aqui, para pensar algo sobre como que Jesus ministrou as almas daqueles com que ele passou o seu tempo. O texto que veio para minha mente, em primeiro lugar, é Lucas capítulo 8. Lucas 8, desculpe, capítulo 5, não, 8, 5. Acontece que, ao apertá-lo a multidão, por ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava no barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar.
Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase ir a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a administração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. Senhor, mais uma vez rogamos que Tua presença no nosso meio seja mais do que teoria, mais que uma doutrina que todos nós cremos, mas uma realidade. Rogamos, ó Deus, que a experiência de Pedro e Tua palavra para Pedro possa ser uma palavra para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. A ideia de pastorear, o conceito daquele homem que cuida de outras pessoas e também precisa de cuidado, vem sendo descrito em Hebreus capítulo 13, primeiramente versículo 7, onde o autor desconhecido fala as seguintes palavras: Lembrai-vos dos vossos guias. A tradução da Nova Versão Internacional diz: líderes, os quais vos falaram a palavra de Deus ou pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Vários pontinhos aqui. Em primeiro lugar, que estes homens são pessoas que vão na frente. Quando a minha irmã, meu cunhado, nos levaram para CEDEP, em Guatemala, em 1957, a Patrícia, que está sentada aqui na frente, e eu seguimos o trilho que eles marcaram, porque não havia sinaleiro nenhum. O pastor é uma pessoa que sabe para onde se vai e para onde os caminhos que estamos escolhendo vão dar. E como nós tínhamos total confiança em Helena e Davi, nós não tínhamos a mínima preocupação que nós íamos chegar em CEDEP, como de fato chegamos nessa noite, depois de andar o dia todo. A primeira palavra que descreve o pastorado é que ele é um guia. Se olhar para qualquer pastor que está pastoreando uma igreja, essa igreja deve poder confiar que ele é uma bússola, que ele tem um mapa para dizer qual é o destino das pessoas que seguem os seus passos. Segundo, o pastor, segundo esse texto, é uma pessoa que fala a palavra. No original, elaricem, aqueles que falaram, não é a palavra pregar, como está traduzida nesta versão. A importância dessa palavra, falar a palavra, significa que a principal área de ministério é com a boca. A gente está falando, está explicando, está contando como Deus está ministrando a sua própria vida. Falar uma palavra de Deus não é sua palavra, não é sua opinião, é alguém que fala de fato a palavra de Deus. A importância dos seguidores é que eles considerem atentamente o fim da vida dessas pessoas. Quando nós lemos as histórias dos líderes de Israel no Antigo Testamento, muitos deles não terminaram bem. Eu ainda lembro uma mensagem em Keswick, na Inglaterra, em 1954, quando a mensagem-chave foi esta: nem todos terminam bem, mas este pastor termina bem. Tanto que o autor de Hebreus diz que estes homens que já deixaram
já os seus passos para serem seguidos, pode chegar até o precipício e perceber que eles não caíram lá embaixo, eles não tiveram desastre nas suas vidas, podem imitar suas vidas, porque de fato eles chegaram ao destino marcante. E a razão que eles chegaram bem foi a fé daqueles homens. Um dos temas de Hebreus, todos nós sabemos, é a importância da fé. Os heróis da fé, e agora se alista junto com eles pastores, que por causa de sua fé, isto é, pelo fato de que eles compreendem a realidade do mundo vindouro e sua importância dentro deste mundo, que eles têm fé. O mundo vindouro para eles não é um mundo distante, um mundo que vai se interpenetrando constantemente dentro deste mundo. A recomendação da palavra de Deus então é: busque pastores como estes, ou procure ser pastor como este, e será muito bem sucedido. Segundo o texto, versículo 17: obedecei os vossos guias, sede submissos para com eles, desvela a vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo. Façam isso com alegria e não com gemidos, porque isto não aproveita vós outros. Novamente uma referência ao pastorado, aos líderes que mostram aos outros como chegar ao destino celestial. Só que aqui não é mais apenas seguir o caminho, mas obedecer às suas ordens. Nós não vivemos em uma época em que se olha com bons olhos a necessidade de obedecer a alguém que não seja governante. Eu fui procurar no original saber que palavra é esta, que indica que nós temos que ser obedientes aos nossos pastores, e descobri que o pastor tem que ser uma pessoa que persuade os outros a obedecer. Se eu não tenho uma vida condizente com minha própria ordem, como que eu vou esperar que os meus filhos na fé venham obedecer às minhas ordens? Obedecer os vossos guias. Por que obedecer a eles? A razão é simples: um dia eles vão ter que prestar contas. É uma das palavras mais sérias que eu conheço na palavra de Deus em relação ao pastorado. Ter que prestar contas, e que eles não façam isto com gemidos. Eu não espero ouvir gemidos no céu, mas com certeza este texto dá a impressão que haverá. Haverá gemidos pelas ovelhas que escaparam do cuidado do pastor. Quando eu trabalhava na Escócia, no pastorado, começando já bem jovem, lá no norte, terra de pastores e de ovelhas, eu lembro um pastor que mandou seu cachorrinho, não tinha mais do que uns 20 centímetros de altura, sair à busca de ovelhas. E quando, alguns minutos depois, talvez meia hora, eu vinha chegando em cima do horizonte, mais ou menos 200 ovelhas, eu vi com que cuidado aquele cachorrinho que cuidava de ovelhas não deixava nenhuma ovelha escapar. A oração de Jesus, João 17, não perde nenhum, a não ser aquele que estava marcado nas Escrituras. Eu gostaria tanto de poder dizer isso para o meu Senhor, sem gemidos, e isto não seria motivo de proveito nem para vocês, os primeiros leitores, membros da igreja, para onde esta carta aos Hebreus foi escrita, nem para os pastores, porque a culpa dos pastores também cai em cima na cabeça das ovelhas, e as ovelhas criam também sua própria culpa. Jesus
pastor de homens. No texto que nós lemos nesta noite, nós encontramos Jesus no seu pastorado aqui na terra. Um homem rude, sem muito preparo, talvez não sabia muito sobre gramática. Se ele falava grego, ninguém sabe com certeza. Mais tarde ele escreve uma carta que alguns acham de grego mais perfeito que tem, mas alguns acham que ele recebeu alguma ajuda. E Jesus, com aquela multidão de pessoas ansiosos de ouvir a palavra de Jesus, aquele silêncio, Jesus descobriu que a melhor maneira de pregar era entrar num barquinho e, afastando-se um pouco da beira, lá no lago de Galileia, ele pregava. E quando terminou a sua mensagem, versículo 4, disse a Simão: faze-te ao largo, lançar as vossas redes para pescar. A importância da pescaria, e talvez uma das razões que Jesus escolheu 4 pescadores, é justamente essa frase que se destaca dentro desse texto: um dia vocês vão cuidar não mais de peixes, mas de homens. Pescaria, vocês vão cuidar daquelas pessoas que vocês vão apanhar nas suas redes. Então, lança as redes. E Simão protesta, versículo 5: mestre, peixe não tem nesse lago. Não tem. Nós já passamos nossas redes pelas águas do lago e não apanhamos absolutamente nada. Nenhum peixinho. Mas, isto é muito importante, mas diante da tua palavra, nós lançaremos as redes. É importante aqui saber, creio eu, que o que este texto está apresentando para nós é uma parábola sobre o pastorado. Alguns dos milagres de Jesus são parábolas. E esta parábola é a parábola sobre o fato de que sem Jesus Cristo nós não podemos fazer absolutamente nada. É a palavra de Jesus, especificamente em João 15: sem mim nada podeis fazer. Lançando a rede, juntando os peixes, houve tanto peixe, mas tanto peixe, que os 2 barcos e a rede mal pegou de segurá-los. E houve imediatamente uma reação da parte de um daqueles homens, em que o pastor Jesus teve um resultado muito importante. Foi o seguinte, versículo 8: Simão Pedro prostrou-se depois de ter visto aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Eu tenho meditado sobre esse texto, tenho olhado de frente para trás, de cima para baixo, e tenho a maior dificuldade de saber por que Pedro falou essas palavras. Eu entenderia que se Jesus dá para pegar tanto peixe, quando não há peixe do lado, não seria justamente a hora de dizer: Senhor, fique conosco, não, ele não vai embora nunca. Mas isso não é a reação de Pedro. A reação de Pedro é mais profundo do que apanhar peixes. É a consequência de ter os seus olhos abertos, os olhos do seu coração, ao fato de que ele é
uma pessoa completamente indigna de estar na companhia do Filho de Deus. Mais tarde, no capítulo 16 do livro de Mateus, Pedro vai admitir, Jesus vai dizer: Pedro, tu chegaste à conclusão que eu sou Filho de Deus, Messias, não por ti mesmo, não por raciocínio, mas por uma revelação divina. E essa revelação divina, aqueles irmãos, que traz peixes para a igreja de Cristo, isto é, pescadores de homens que realmente têm sucesso, é quando o poder de Deus chega a revelar de fato quem nós somos. Um dos privilégios que eu tive no ano passado, no início do ano passado, foi de ouvir James Houston, lá de Vancouver, no Canadá, falar sobre o duplo conhecimento. Ele vai traçando na história da igreja os homens que tiveram a compreensão dupla. Primeiramente, quem sou eu? E depois, quem é o Senhor? Esse texto aqui enfatiza o fato de que Pedro se abre para descobrir quem ele é. Tiago, meu irmão, Jesus diz que a palavra de Deus tem a possibilidade, como espelho, de mostrar aquilo que nós não podemos ver, nem com psicologia, nem com pessoas nos criticando, nem com qualquer outro meio, senão olhando atentamente na palavra de Deus. E o que ele vê? Ele só vê podridão interna. Irmãos, a razão que pastores precisam de cuidado nas suas almas, eu tenho certeza, porque eu sou pastor, e eu precisava desse cuidado. E quando Deus, na sua misericórdia, abre os olhos para a maldade do seu próprio coração. A graça barata tem nos ensinado que uma vez que nós nos batizamos, eu recebi aquele privilégio de ser encontrado entre os batizados no último dia de 1942 no Rio de Clissa, na Bolívia. E depois dessa hora eu não preciso olhar muito profundamente para a maldade do meu coração. E o resultado é um ministério raso, um ministério que não penetra e que não produz convicção. Afaste de mim que eu sou pecador. A palavra pecador tem que ser entendido como Davi entendeu, quando Deus revelou através do profeta Natan quem Davi era. Até ele cair naquele pecado adultério, ele pensava que ele não era capaz daquele pecado. Mas uma vez que Deus revelou isto para ele, Davi passa a ser um homem segundo o coração de Deus. A revelação do primeiro conhecimento. João Calvino disse nas suas institutas, já bem no início, que a palavra de Deus tem esta finalidade de abrir nossa mente como espelho para mostrarmos aquilo que nós não temos capacidade de ver de maneira nenhuma. Hoje em dia, há meios tão úteis para saber o que está acontecendo dentro de nós. Não tanto tempo atrás, eu estive no escritório, no gabinete do médico, ele olhando para uns filmes diz: olha, só tem um problema aqui. Eu olhei e não vi nada, mas eu confiei nele. Diz: não é grave agora, mas pode dar problema no futuro. Já sei que eu morri, eu espero que o problema venha depois da minha morte. Mas lá está. Ele percebeu uma coisa que eu não podia perceber, não tinha dor nenhum. E ele simplesmente olhando aquele filme de ultrassonografia, diz: aí tem alguma coisa para ver.
E Deus traz o seu raio-x para o coração de Pedro e diz: Pedro, você é pecador. Amados irmãos, deixe-me ler alguma coisa aqui de Herman Bavinck, um grande teólogo holandês. Quando você quer fazer algo mal, ruim, foge da presença do público. Todos nós fazemos isso. Oculta-se em casa, onde nenhum inimigo possa vê-lo. Evita os lugares de casa abertos e visíveis dos homens e busca o recôndito do próprio quarto. Mas, mesmo no seu quarto, teme alguma testemunha de outro canto. Então retira-se ao próprio coração e ali medita, ali permite que a imaginação vai meditando sobre o pecado. Ele é mais íntimo do que o seu coração, portanto, por onde quer que você fuja, lá está Deus. De si mesmo, para onde fugir? Pois não acompanhará você a si mesmo aonde quer que busque esconder-se. Mas como existe aquele que é mais íntimo até que você, não há lugar para onde possa fugir de Deus, o Deus irado, a não ser o Deus reconciliado. Não há absolutamente lugar nenhum para onde você possa fugir, porque não fugir para Ele. Pastor, o cuidado de sua alma está na presença de Deus. Nesses dias estamos acompanhando de longe um pastor que está fora do ministério, que está em terrível situação emocional, depressão, e quantos outros problemas. Está tudo relacionado com o problema que Pedro sentiu ao ver o poder de Deus a juntar peixes e criar convicção de pecado. Eu sou indigno de estar perto deste puro, perfeito Filho de Deus. Eu acho interessante que este homem que teve esta experiência lá de Galileia, diante de uma multidão de pessoas que acabam de ouvir a palavra de Deus, e este mesmo homem vai se levantar no dia de Pentecostes e vai falar do mesmo Senhor Jesus com que ele passou aqueles meses e anos. Enquanto ele vai pregando e falando, um outro igual a Cristo, isto é a maneira que João descreve o Paracletos, um outro alós igual a ele, estará no meio daquela multidão de pessoas, e o resultado vai ser exatamente o mesmo resultado que houve aqui em capítulo 5 de Lucas: compungimento, corações transpassados e pessoas rogando a Pedro e aos outros apóstolos e 120, que faremos pois? Como que nós podemos livrar-nos do nosso pecado? Irmãos em Cristo, não dá para fugir do nosso pecado. Nós podemos fugir para Deus, como diz Bavinck, para o Deus não irado, mas o Deus reconciliado. E o fascinante nesse texto aqui, que os irmãos percebem, é que a pecaminosidade deste futuro pastor não é suficiente razão para ele não ser pastor. Jesus disse: se você então é pecador, infelizmente eu não posso usar. Ele fala exatamente o contrário. Imediatamente ele diz para este homem: pelo fato de você reconheceu sua pecaminosidade, agora sim, eu vou poder usar você.
Meus irmãos, nós temos tido algumas situações no Brasil tremendamente difíceis de nós acompanhar e reconhecer esses nossos irmãos. Todos nós estamos a par. A pergunta que se faz é isto: como isso afetou sua fé num Deus santo, puro? Como afetou sua fé relativa? Pode ter criado a atitude, graças a Deus, que o nosso comum é esse, ou com aquele, e logo nós sentimos mal, porque foi justamente essa oração de gratidão do fariseu em Lucas também, lá para o capítulo 18. Mesmíssima oração, graças a Deus que eu não sou como ele. Mas se sua reação foi de Pedro, se sua reação é se ele caiu assim, será que diante de Deus eu não sou mais culpado ainda? Ainda que meu pecado não é público, está lá no recôndito do meu coração. Queridos irmãos, é tão fácil apontar o dedo para os pecadores públicos, os corruptos do governo, os pastores que caem. É muito mais difícil ser um Simão Pedro e ficando perplexo, ficando admirado, atônito diante deste milagre, e talvez tendo vislumbres que um dia ele teria não 3.000 peixes, mas 3.000 homens. Não sei se Deus lhe deu uma espécie de profecia para o futuro. E Jesus diz: eu posso usar este homem. Em 1950, 7 de fevereiro, alguns dos irmãos não estavam nem vivos, não estavam nem ocupando um pedaço da terra brasileira. Eu estava sentado na galeria numa reunião de uns 1.000 alunos. O pastor Ed, nome dele, subiu ao púlpito para dar mais uma mensagem que com certeza teria sido esquecida como todas as outras que ele pregou. 7 de fevereiro de 1950. Só que ele não pregou. Ele pegou o microfone e disse: talvez nós temos aqui alguém que gostaria de falar alguma coisa para os seus colegas alunos da Universidade Evangélica chamada Wheaton College. E pela graça de Deus, alguém se levantou, veio para frente, começou a falar, algumas lágrimas começaram a correr, depois começou a criar uma fila, e aí aconteceu, abraços, pessoas levantando para pedir perdão, e assim por diante, e assim passou a noite toda, e o dia seguinte todo. Por aí começaram a chegar repórteres para saber o que está acontecendo, porque essa notícia vai correndo por todo lado. Um repórter achando uma coisa tão estranha: esses evangélicos são meio doidos. E escreveu um artigo para o Chicago Tribune. Mas em vez de escrever um artigo, talvez ele escreveu e se converteu. Estou vendo homens, jovens inteligentes, falando do seu pecado. Queridos irmãos, desse grupo de alunos saíram uma leva de missionários como nunca antes nem depois, quase 600 deles. Saíram para trabalhar fora do seu país, levando as boas novas de Cristo. Por quê? Porque muitos deles sentiram o que Pedro sentiu ao ver todos aqueles peixes, e tiveram através dos peixes aquela visão de pessoas de diferentes cores, de diferentes línguas, confessando
Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Richard Owen Roberts, que é o decano de livros de avivamento, aquele que preparou um livro só de bibliografia deste tema, que tem 9.000 títulos. Eu não acreditava que havia 9.000 títulos de artigos e livros sobre avivamento. Ele escreveu umas palavras que queria passar para os irmãos nesta noite. Palavra seguinte: avivamento é obra extraordinária de Deus. A razão que Pedro ficou tão impressionado, uma tradução é perplexo, é de onde apareceram aqueles peixes. Nós trabalhamos a noite toda e não apanhamos nenhuma, e de repente todos estão aí. Obviamente há um poder que eu não conheço absolutamente nada, e esse poder está relacionado com esse indivíduo que Pedro conhecia tão pouco naquele instante. Avivamento e obra extraordinária de Deus. Os Estados Unidos e talvez o Brasil não têm tido um avivamento profundo ou extenso nos últimos 100 anos. Uma pergunta que eu faço para mim mesmo: Senhor, por que é tão raro esse toque divino que abre o coração para a pessoa ver quem Ele é? Porque nós estamos constantemente colocando diante de nós mesmos tantas desculpas e explicações, para não dizer barreiras que nós não vemos de fato quem nós somos. Por que um 7 de fevereiro de 1950 seja um dia tão raro? Aliás, 48 horas tão raras, que aquela reunião durou. Eu não sei explicar, mas eu sei que quando Deus anda no meio da sua igreja, seja a igreja de Éfeso, seja a igreja de Laodiceia, quando Ele anda no meio, qualquer coisa pode acontecer. Inclusive uma rede cheia de luz. Disse Richard Owen Roberts que o avivamento é uma coisa tão rara hoje em dia, que em primeiro lugar nós não sabemos nem o que é avivamento. Eu abri um livro uma vez numa biblioteca nessa mesma escola, que diz assim: houve avivamento no Brasil em 1954. Os irmãos sabiam disso? Eu também não. Pode ser. Eu não estava aqui, eu cheguei em 62. O que significa avivamento? Acima de tudo, uma visão de mim mesmo. Quando o Espírito de Deus passa a sua lança no seu coração, dor e lágrimas caem, e pessoas pedem perdão. Eles fazem qualquer coisa com uma pessoa que está cheia de dor, que vai para o médico. Ele procura uma solução. Pedro se lançou aos pés de Jesus e disse: Senhor, afasta de mim, eu sou pecador, eu sou inimigo. Avivamento é uma obra de Deus. Nenhum esforço humano pode produzir um avivamento. Irmãos, saibam isso. Não há esforço humano que pode produzir avivamento. Nós podemos clamar a Deus, nós podemos orar, nós podemos jejuar noites inteiras, mas o avivamento vem quando Deus soberano disse: haja um avivamento. Martha Lloyd Jones, que pregou um ano inteiro sobre avivamento lá na Capela do Westminster, se não me engano, em 1959, justamente porque ele estava lembrando dos 100 anos anteriores, quando Deus tinha operado de uma forma
tão extraordinário no norte da Tailândia, quando milhares e milhares de pessoas, cidades inteiras foram levadas a Cristo. E ele disse uma coisa que nunca vou esquecer: Deus pode fazer em 5 minutos o que eu não consigo fazer em 50 anos. Como que você, meu irmão pastor, sente ouvindo essa palavra? O grande pastor Martin Lloyd-Jones: Deus faz em 5 minutos que eu não consigo fazer em 50 anos. Uma obra extraordinária de Deus. Ninguém duvida, nenhuma pessoa naqueles barcos, nem André, nem Simão Pedro, nem Tiago, nem João, nenhuma pessoa podia duvidar. Isto não é normal. Terceiro, o avivamento causa um tremendo quebrantamento. O que significa quebrantamento? Quando eu não consigo me manter direito, em pé, eu tenho que me jogar como Pedro se jogou aos pés de Jesus. Prostrou-se aos pés de Jesus. No avivamento de Gales, no início deste século, o Evan Roberts, mesmo nome deste estudioso de avivamentos, mesmo último nome, ele orava sem cessar: Senhor, me quebrante, me quebrante. Hoje em dia, pastores estão procurando psicólogos para ficarem menos quebrantados, mas os avivalistas do passado viraram a coisa por completo e disse: Senhor, me quebra totalmente, para que eu possa ser refeito, eu possa ser refeito. John Piper, um dos meus pastores, está sempre curando minha alma, disse uma coisa tão interessante em relação a esse texto. John Piper disse que ninguém vai chorar por falta de santidade que não ama a santidade. Se eu estou namorando uma moça e um dia ela disse: eu não quero mais namorar com você, eu vou chorar somente se eu amo essa pessoa. Se eu não amo essa pessoa, eu vou ficar: que bom livramento, graças a Deus, eu não tive que falar para ela, ela sozinha se afastou. Se nós não aprendemos a amar a santidade, queridos irmãos, nós nunca vamos chorar, porque faltamos a santidade. A única razão que Pedro recebeu as chaves do reino, capítulo 16 de Lucas afirma claramente que ele é, mesmo sem ser papa, o dono das chaves. Não é isso que diz o texto? Dá-te as chaves do reino. Pedro, você não merece essas chaves. João talvez merece, mas você não. Você é pecador. Pedro diz: eu sei. É por isso que me deu as chaves. É por isso que me deu as chaves. Porque eu sei que eu sou pecador. E quando eu dependo do Senhor da glória para me estar lavando, está me limpando, para que eu possa servir ao Senhor. Qual é o problema do pastorado hoje? Preocupação com segurança financeira, sucesso, igreja que cresce, obviamente, e bem-estar de sua família. É interessante que Jesus disse para Pedro, e Pedro foi bem claro entender o que Jesus estava dizendo, quando ele repetiu para Jesus: nós temos deixado tudo
que nós vamos receber? O avivamento traz uma forte convicção de pecado. Se não faz outra coisa, faz isso. O problema da psicologia é que a psicologia não tem o termo pecado. Carl Menninger, dos mais reconhecidos psiquiatras americanos, escreveu um livro. O que aconteceu com o conceito de pecado? O que aconteceu? Desapareceu por completo. A pessoa peca, mas não é pecado, é um erro. E como se soluciona esse erro? Novamente, fugir, não pedindo perdão, certamente não, porque diante de Deus nós precisamos de perdão. Conduta que antes parecia aceitável, todo mundo está fazendo, agora não parece aceitável. Avivamento vira o prato, de maneira que antes aquilo que parecia totalmente inócuo, agora parece incrivelmente iníquo, pecaminoso. Soberba, egoísmo, não mais serão desculpados como defesas necessárias no mundo caído, mas serão reconhecidos como a essência do mal, verdadeira essência do mal. A oração: Deus, salva-me de mim mesmo e do meu pecado, da minha iniquidade, da minha depravação. Não me mate, não me permita que persista mais um dia nesta condição de depravação terrível. A experiência deste pastor Pedro vai ser confirmada mais tarde, em capítulo 22 de Lucas. E nos últimos minutos que eu queria meditar sobre este tão conhecido texto, Lucas 22, versículo 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou, demandou, insistiu em buscar permissão para vos peneirar, vós, povos discípulos, como trigo. Simão e os discípulos, Satanás está interessado, mas particularmente Simão. Eu, porém, roguei por ti, para que tua fé não desfaleça, não desapareça, não esvaneça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece, pastoreia os teus irmãos. Ele, porém, Simão Pedro, porém, respondeu: Senhor, eu estou pronto, eu estou convicto da minha lealdade até o ponto de prisão, até a própria morte. Jesus disse: afirmo-te, Pedro, que hoje, não daqui a 10 anos, hoje, tu me negarás 3 vezes, até antes do amanhecer do novo dia. Que palavras estranhas! Em primeiro lugar, a palavra estranha de Satanás querer os discípulos para passá-los na peneira, para saber, pelo tamanho do grão de trigo, quem é realmente de Deus e quem não é. A diferença entre trigo e palha é justamente essa possibilidade que essa peneira separa uns dos outros. O pastorado deveria ter este processo de peneirar. Ninguém deve ser consagrado ao ministério que não tenha sido peneirado. E por essa razão, Deus, Jesus Cristo,
permite que Satanás faça isso. Nossa faculdade de São Paulo, durante os anos que eu lecionava lá, peneirava os alunos através das notas. Boa memória, frequentar 75% das aulas, e você passa tranquilo. Simão Pedro não está fazendo nenhuma prova de faculdade teológica. Ele está fazendo uma prova entre Deus e Satanás. Ele está sendo buscado, proclamado, reclamado por Satanás para peneirar. Qual vai ser o resultado? Uma oração da parte de Jesus. Porque é possível que Simão Pedro se torne um perdido, que ele se torne palha, como Judas foi. Mas com a oração de Jesus, eu roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. A chave desse processo de peneirar, a chave desse cuidado das almas, é quem está orando por você, meu irmão pastor. É Jesus, claro que ele está orando. Hebreus 7,25 diz que ele intercede sempre, como aqueles postos de gasolina 24 horas por dia. E a graça de Deus é que ele esteja com o seu nome na sua lista de oração. Diz: Senhor, Pai, não permite que fulano de tal perca sua fé. E assim Jesus orou por ele. Terceiro, quando você se converter, e Pedro já era semi-convertido, os irmãos perceberam isso? Ele já tinha declarado que Jesus era o Filho de Deus. Ele era uma pessoa que tinha recebido a revelação, mas ele também é uma pessoa que precisa se converter por completo. Os irmãos lembram do milagre que Jesus operou em capítulo 8 de Marcos? Um texto quase paralelo com isso aqui, no sentido de que é o único milagre, eu lembro, em que Jesus cura os olhos do homem só pela metade. E quando ele pergunta: o que é que o senhor vê? O que você vê, meu amigo? Ele diz: eu vejo homens com árvores. Que coisa estranha, árvores andando. Jesus, percebendo que o milagre ainda não era completo, faz a segunda etapa, justamente o que tem que acontecer com Pedro. Segunda metade da sua conversão. Quando te converteres, seja pastor fortalecedor dos teus irmãos. Seja pastor de outros pastores. Torne eles, como nós estaremos vendo amanhã, capítulo 5 do 1 livro. Torne outros pastores fortes. Como, Senhor? Como eu vou tornar pessoas fortes? Eu vou explicar isso segundo eu entendo. Porque quando acontece que Pedro cumpre a palavra profética do Senhor, versículo 54 deste mesmo capítulo 22 de Lucas: então, vendendo-o, Jesus o levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Pelo menos ele não fugiu para casa e disse: aqui pelo menos eu sou seguro. Não, ele ficou longe acompanhando o que acontecia. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Aquela conversa fiada. Entre mentes, uma criada, vendo assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Eu vi ele. Pedro negava, dizendo: mulher, não conhece.
Pouco depois, vendo outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, eu não. E tendo passado cerca de uma hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é Galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, agora está diante dos nossos olhos a chave deste texto. O Senhor fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe disseram: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Há vários motivos para Pedro chorar. Em primeiro lugar, porque ele não cria na palavra de Deus, a palavra de Jesus. Ele negou não somente Jesus, ele negou sua palavra. Ele disse: eu estou pronto a morrer por ti. Agora ele descobre que ele não estava nem um pouco pronto. Segundo, porque o que ele fez não foi escondido. Jesus acompanhou a sua reação. Jesus fitou os olhos dele. Estava agora próximo, no mesmo pátio, nós dizemos em língua espanhola. E ele sabia que quando Jesus olhou para ele, por olhar de condenação. E em terceiro lugar, que ele soube chorar amargamente. Amargamente. Irmãos, o choro amargo, não está acontecendo muito em nossos dias. Nós somos a geração do olho seco. Mesmo que o pecado tenha acesso ao nosso íntimo, nós não sabemos mais como chorar. Pedro chorou amargamente. Os irmãos sabem por que ele chorou? É óbvio que ele chorou porque ele amava Jesus. Judas chorou porque ele percebeu com muito remorso que aquilo que ele tinha feito não produziu o efeito que ele esperava. Mas não porque ele amava as coisas de Jesus. E a diferença está aqui entre o filho da perdição e um jovem pescador que vai se tornar um dos mais bem-sucedidos apóstolos, discípulos, pastores de todos os tempos. Ele sabia como chorar. Amargamente significa quando a gente entende a verdadeira natureza da nossa pecaminosidade. No amor se cresce um coração perdoado quando Jesus reúne, depois da ressurreição, com este tão amado discípulo, diz: Pedro, e não há nenhuma dúvida no meu coração que a razão que Jesus pergunta 3 vezes: tu me amas, Pedro? E Pedro fica tão triste, porque ele percebe exatamente que Jesus está perguntando com toda a razão se de fato ele ama ao Senhor. Quando ele termina dessa pergunta se ele ama ou não, há 2 coisas a notar. Primeiro, que se Pedro ama, ele tem o direito, a autorização da parte de Jesus para cuidar das ovelhas e cordeiros dele. Se Pedro tivesse dito: Senhor, infelizmente eu não amo, então Jesus disse: por favor, pode ficar como ovelha, mas não pode ser pastor. Não pode cuidar quem não amar. Segundo,
As palavras de Jesus, capítulo 21, quando Jesus, depois de interrogá-lo, disse: em verdade, eu te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, andavas onde querias. Quando, porém, versículo 18, capítulo 21 de João, quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, te levará para onde não queres. Diz isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. A história, que deve ter boa base, é que Pedro, em Roma, fugia da cidade e encontrou-se com Jesus. Estranhamente, Jesus adentrando em Roma. E ele disse para Jesus: covardes, Senhor. Ele disse: estou indo a ser crucificado de novo. E naquela visão, Pedro dá aquela volta de conversão, 180 graus, ele volta para trás. Ele é preso, e essa vez um anjo não o tira da prisão, não. E ele pede encarecidamente que ele seja com as mãos estendidas, e João sabia disso quando ele escreveu essas palavras: estender as mãos. Ele pediu que ele fosse crucificado, cabeça para baixo. Irmãos, aqui está a história de um rude pescador que Jesus transformou em um grande servo dele. A transformação correu por várias etapas, através da revelação de quem ele era e através da revelação de quem Jesus era. E Pedro foi aprendendo a lição, e no fim da história ele chega a amar a Jesus, porque ele foi muito perdoado. As frases de capítulo 7, se não me engano, versículo 47 de Lucas: quem é perdoado muito, muito ama. 2 minutinhos para falar sobre uma tese de doutoramento de doutora Lois Dodd. Eu não conheço essa senhora, mas eu ganhei a sinopse: papel do Espírito Santo na mudança da personalidade e transformação de indivíduos. Há pessoas neste mundo, e nós temos alguns deles aqui, que pertencem a um grupo muito seleto de pessoas que Deus tem trabalhado de uma forma muito especial. Esta tese, que foi aceita para PhD na Universidade da Califórnia, uma universidade completamente secular, porque a doutora Dodds descobriu que há certos tipos de pessoas com quem Deus trabalha de uma forma muito especial. São pessoas que deveriam ser totalmente arruinadas, não contente para nada. Veja, por exemplo, uma das pessoas que ele acompanhou nesta tese. Primeiras memórias de Hans foi de sua cidade sendo destruída totalmente por bombas, sua mãe e irmão fugindo de uma cidade no leste da Europa para ter refúgio numa aldeia supersticiosa, onde seu pai, violento, batia em sua mãe, seu irmão e sua avó, envolvido com o cultismo. Ele, como um jovem comunista, buscando a verdade, para conhecer pessoas que não eram hipócritas. Quem pode ter imaginado que através das devastações da guerra, abuso sexual, hostilidades familiares, que ele se tornaria um pastor dotado a missionários ao redor do mundo, e um cientista de renome
internacional. Grace, outra que foi acompanhada. Primeiras memórias, sendo estuprada com um revólver na cabeça pelo seu próprio pai, muitas vezes. E sua mãe, bêbada, prostrada no chão da cozinha. Depressão, traumas, quase suicídio. Quem imaginaria que ele se tornaria evangelista que tem ganhado centenas de pessoas para Cristo? Mais e mais pessoas assim. Eu queria saber quem são essas pessoas que Deus trabalha tão tremendamente. Está tudo aqui. Eu vou resumir as qualidades dessas pessoas que Deus não permite que sejam destruídas por todo o mal que eles passam. São, em primeiro lugar, as pessoas vulneráveis e abertas que buscam a Deus. Uma atitude que, através da vida, procuram reconhecer suas próprias limitações e lutas, mas ao mesmo tempo reconhecendo uma responsabilidade diante do sobrenatural da pessoa de Deus. Segundo, busca a Deus, toma a iniciativa de buscar a Deus. Aliás, a doutora Loura chama dessas pessoas de buscadores, que agressivamente, através das Escrituras, através de diálogo constante com Deus, e através desse tipo de processamento que essas pessoas aprendem pela experiência, que Deus está com eles. Número 3, a consciência de Deus está sempre com eles. Essa situação que eu estou pensando nesta noite, Deus está aqui, ainda eu não vejo. Eu estou consciente de sua presença comigo, tal como por aqueles instantes Pedro reconheceu quando houve essa grande brecha. E quando ele viu Jesus olhando para ele, Jesus disse: "Está me vendo." Eles experimentam Deus como fonte. Eles escolhem agir, responder como se Deus estivesse presente, pessoal, de maneira que eles experimentam sempre Ele como doador de recursos, constantemente recursos. Essas pessoas não passaram por nenhuma ajuda psicológica. A doutora Lois tem sua PhD em psicologia. Ela sabe do valor de aconselhamento. Mas ela descobriu e provou para os leitores, seus professores e monitores, que há um poder, irmãos, além da psicologia. Como diz Francis Schaeffer, um poder que está fora de nós, é o poder do Espírito Santo em transformar situações ruins em situações maravilhosas. Nas minhas andanças do Brasil, eu estou constantemente encontrando essas pessoas. Eu não sei se o Brasil tem experimentado um grande avivamento, eu sei que alguns têm experimentado. Eu conheço alguns. Eu sei que alguns estão aqui esta noite. Que Deus os abençoe. Vamos orar e pedir que ao irmos para nossas camas de dormir e meditar, que Deus coloque no nosso coração essas características de vulnerabilidade, reconhecendo que nós somos da revelação nova de Jesus Cristo e realmente um amor pelo Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Não fosse Tua palavra, nós não teríamos soluções. Mas já que a Tua palavra nos mostra o caminho, e nós temos um caso
um jovem pescador chamado Pedro, que tu transformaste de uma forma tão extraordinária. Oh Deus, faça-se milagre em todas as nossas vidas.